O que nós falamos ontem, galera? Vamos lá. O que nós falamos ontem? Ontem eu mostrei para vocês a importância de você construir, de você utilizar o marketing na construção da sua empresa, da imagem, né? Tudo, a maneira que o cliente vê o seu negócio, ele é de total responsabilidade sua. Você é responsável por passar para as pessoas a ideia do que você faz, né? Se as pessoas acham que o seu serviço é caro, talvez o que te tenha faltado, né, passar é o que diferencia você dos baratos. Então você é culpado por ele achar isso e tudo mais, né? Você precisa de verdade fazer com que as pessoas entendam o motivo pelo qual você custa aquilo, porque você é diferente, porque vale a pena levar para você. E o marketing é uma maneira fundamental para que você consiga mostrar isso para as pessoas, né? Então, se você abriu agora, você precisa que as pessoas saibam que você existe, depois você precisa que as pessoas saibam que você é bom e depois você precisa que as pessoas saibam que elas precisam de você. São três ordens diferentes que você precisa utilizar e sempre parta do princípio de que as pessoas não sabem que você existe, não sabem que você é bom e muito menos que precisam de você. E infelizmente é assim que funciona com a grande maioria, tá? Então, por exemplo, se você pega um patch recém aberto, a gente pode falar até do meu novo patch que a gente abriu recentemente, ele completou um mês ontem, né? Nós tivemos um atendimento excelente, né, para esse primeiro mês, excelente mesmo, mas se a gente pegar realmente a quantidade de pessoas envolto do negócio, a gente ainda sabe que 95% ainda não sabe que o negócio existe, tá? Então, porque ainda existe muita ação para se fazer, muito trabalho para se fazer, para que a gente consiga primeiro fazer com que eles descubram que a gente existe, ok? Isso é importante. Então, beleza. Então, vocês viram que existe uma evolução do marketing e a gente explicou ainda como que essa evolução existiu, por que ela existiu e como que isso é feito até os dias de hoje, né? Como é que você foi caminhando ali. E aí eu liberei para vocês uma planilha que nós vamos falar sobre ela hoje. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza aquela planilha e para que você entenda. Então, vimos ali, né, que o princípio é como você vai se vender. Ponto. Isso é regra básica, isso é fundamental. Por que eu fiz aquilo? Porque eu mostrei para vocês que a gente não aprendeu a ser estratégico, a gente não aprendeu a ganhar dinheiro, a gente aprendeu a trabalhar. Então a gente abre a porta e trabalha. Basicamente é isso. A gente não aprendeu isso, né? E eu vi como isso é difícil pra gente. Só trabalhar sem ser estratégico. Nos dias de hoje, a concorrência ela é muito intensa. A internet possibilita que as empresas sejam muito incisivas na concorrência, né? E ela permite também que as pessoas procurem por aquilo que é melhor para elas. Então você tem duas situações que acaba fazendo com que você sofra muito com a concorrência, né? A primeira, que existem empresas que sabem utilizar do marketing em seu favor e existem a possibilidade também das pessoas buscarem aquilo que é melhor para elas, né? Então hoje, se você sentar no computador, você tem total capacidade de, por conta própria, pesquisar determinadas empresas, descobrir qual é mais perto, descobrir qual é melhor aos seus olhos, quem tem o preço melhor. Então você olha a quantidade de situações, né, do mundo moderno que dificulta muito o trabalho do pequeno negócio, né, do pequeno empreendedor. Isso é bem, bem difícil mesmo. Então, por isso que eu achei, era de extrema importância que vocês entendessem como uma empresa que funciona, né, de maneira correta, todas as frentes que ela se preocupa, a maneira de se importar, a maneira de se comportar, a maneira de receber um cliente, a maneira de vender, isso é muito, 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 muito importante mesmo, tá? E a absoluta maioria das empresas que sofrem, que concorrem com essas empresas bem estruturadas, elas estão num caminho oposto. Não é nem que elas estão perto. Normalmente a gente está num caminho oposto, fazendo tudo o contrário, né? Atendendo mal, se vestindo mal, organizando mal, nos divulgando de maneira errada. E isso impacta diretamente com os resultados que vocês têm, ok? Beleza? E hoje, né, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para vocês que
você entendeu o ponto de vista do público para o seu negócio. Então, ficou claro aí, né? Como é que funciona a maneira que você se coloca, a maneira que você se apresenta e como o público enxerga o teu negócio, ok? Em segundo lugar, em segundo ponto, você tem a situação que é o que nós vamos trabalhar hoje, que é como é que nós... É mais ou menos assim, imagina que você pega todo aquele amor que você tem, você monta o seu pet, mas você não faz ideia de fato, através dos números, se aquele pet pode dar certo. Porque tem negócio que ele é montado de uma forma tão irresponsável que ele jamais conseguiria dar certo. Por quê? Porque do jeito que foi montado, é como se você pegasse e preparasse um bolo. Presta atenção nessa analogia. Eu sou o cara das analogias, né? Se acostumem com isso. Imagina que você pegasse um bolo, né? E você fizesse o bolo, tudo certinho, você seguiu a receita e você foi e colocou no forno o bolo. Só que você não checou se o forno estava ligado. E você fica esperando horas e horas e horas o bolo ficar pronto e o bolo não fica. E você não vai lá e checa se o fogo está aceso, né? E é exatamente o que acontece, que é o que nós vamos trabalhar nesse remapeamento hoje que eu vou ensinar para vocês. Vocês vão perceber que vocês colocaram o bolo no forno, a massa no forno, e não checou se o forno está quente. Do ponto de vista do pet, você monta um negócio, mas você nem sequer calcula a capacidade que aquele pet tem, como é que você vai transformar aquilo em algo rentável e lucrativo. Isso é uma coisa que eu sofri. Eu sofri o meu primeiro pet, que eu tinha um sócio, no caso, foi mais ou menos com 17 anos de idade. Depois eu tive o meu segundo pet sozinho, né, com os meus 18 anos, mais ou menos, para 19. Depois eu tive o meu terceiro pet, que foi aos 20, 21, que era em casa. Depois eu tive o meu quarto pet, mais ou menos com 21, 22, que eu comprei e toquei, reformei e fiz um pet diferente. Então, entenda que naquela época eu não tinha esse ponto de vista que eu tenho hoje, né? Eu tive que sofrer um bocado, errar mesmo, fracassar para começar a ver de um ponto de vista diferente. E eu não quero que vocês passem por isso. Não quero. Por isso que nós vamos tocar aqui a nossa aula. Beleza? Bora lá? Vamos lá. Então, vamos remapear. Eu quero remapear a sua maneira de ver o seu pet ali, ó. Para começar, se você tem um micro ou um pequeno banho-tosa, você está numa desvantagem. Então, anotem isso aí. Se você tem um pequeno banho-tosa, um micro banho-tosa, você já tem uma desvantagem, tá? Qual é a sua desvantagem? A estrutura. Então, anotem aí. Eu estou em desvantagem. Prestem atenção nisso que a gente vai fazer uma construção de ideia aqui. Por que você está em desvantagem? Porque você é pequeno, te falta estrutura, ok? Por outro lado, você não tem que gastar de 10 a 15 mil reais só com folha de pagamento. Isso quer dizer o seguinte, que a falta de estrutura, ela tem duas questões. Ela tem a questão da dificuldade em produção, porque você te falta estrutura, só que você tem a facilidade de um custo mais baixo também. Então, por exemplo, isso ilude muito o cara que deixa de trabalhar como funcionário e vai montar o pet em casa. Por quê? Porque ele vai lá e a conta dele é simples, é mais ou menos assim, pô, se eu faço 2 cães de 50 reais num dia, eu ganho 2 vezes o que eu ganharia num pet fazendo 10 por dia. É um puta negócio. Beleza, mas ele está contando com um trabalho informal, uma empresa que não é empresa, que não tem caixa, que não tem custo, que não está totalmente formalizada, e aquilo ali não dura por muito tempo. Porque quanto mais você cresce, mais caro fica, mais estrutura você precisa, mais investimento você precisa e menor é o seu lucro em cima daquilo. Entenda? Guardem essa informação, isso é importante. Então, você tem a parte boa de ser pequenininho, né? Por que tem gente aí que trabalha em domicílio e é feliz e tal? Porque são pessoas que não têm pretensão de criar uma empresa realmente muito lucrativa ou com lucro, sei lá, são pessoas que não têm a vontade de faturar 30, 40, 50, 60, 100 mil reais. São pessoas que estão ali trabalhando em domicílio, não tem chefe, não tem ninguém para mandar, né, apenas o cliente, tiram ali seus 2, 3 mil, 1.500, 4 mil, não sei, e se sentem bem com aquilo, e estão felizes e encontram ali a felicidade que eles queriam, ponto, né? Mas do ponto de vista do empreendedor, de você criar uma empresa que ela vai crescendo, ela vai ganhando escala,
Para isso, você precisa se preocupar com outros fatores, né? Um desses fatores é que você precisa aumentar a sua capacidade de produção para que você consiga chegar nos resultados que você deseja. Ponto, tá? Isso não é minha opinião, isso é uma realidade. Então, entenda que se você vai lá, você atende 3 cães por dia. Imagina que você atende 100 cães por mês, tá? Uma média de 3 cães, 4 cães aí por dia. E aí você, um ticket médio de R$50, né? Imagina que você vai lá e você fatura no total R$5.000. Aí desses 5.000 você tem os seus custos, imagina que desses 5.000 você tenha 3.500 de custo, de lucro, tá? Desses 5.000, 3.500 é o seu lucro. Sendo assim, se você não tem pretensão, por exemplo, de você escalar, de você aumentar a quantidade de cães que você atende, tá tudo em paz. Você vai se mantendo ali daquela forma, as coisas vão tocando e tem muita gente que faz isso, está feliz. Quando você tem um custo de vida um pouco mais alto, né? A partir do momento que você compra, você financia um carro, você tem um valor daquele dinheiro que você ganhava para você destinar ao carro. Se você tem um sonho de comprar uma casa, vai ser um valor. Chega uma hora que a sua vida ela dá uma inflacionada, né? Ela cresce, ela infla, e você não consegue, com aqueles 3.500, mais arcar com aquela vida. E aí você vai buscar que solução? Você vai buscar escalar. Você vai buscar aumentar a sua produção. É aí que entra o momento em que muita gente se frustra. Por quê? Porque percebe que não consegue fazer mais. Então tem muito pet móvel, por exemplo, que ele é engessado quanto à capacidade de produção. Por quê? Porque você não consegue fazer uma salinha ao lado, um puxadinho no pet móvel. Você não consegue. O pet móvel ele é aquilo ali, do jeito que você compra e do jeito que você vende. Ele é aquilo, você não consegue fazer um puxadinho. Para que você aumente a capacidade, você tem que fazer um investimento muito alto de novo, comprar outro. Entende? Então, é diferente quando você, por exemplo, faz um pet, por exemplo, na sua casa, talvez você consegue pegar um cômodo do lado, montar teu cantinho, ali você vai melhorando, vai dando teu jeito. Então você tem ainda ali uma pequena possibilidade de você expandir. Então, você só vai perceber que a sua estrutura ela é pouca quando você precisar expandir. E para isso você vai precisar de um capital que muitas vezes você não consegue. Então imagina que você tem 2.500 por mês de custo, para você arcar todos os meses, o teu aluguel da sua casa, o carrinho, a escola das crianças e tal. De repente, você percebe que não te sobra 1.000 por mês. E aí, para você expandir, para você aumentar a capacidade de produção, você precisa expandir. Só que aí, quando você vai expandir, você precisa de um dinheiro que você não consegue produzir. Para expandir, eu preciso de R$25.000. Aí você fala, gente, eu vou ter que trabalhar 2 anos e meio para eu juntar esse dinheiro. Danou-se. Como é que eu vou conseguir? Então, aí você se vê preso na sua falta de estrutura. Aí você percebe que a quantidade que você precisa produzir, você não é capaz. Houve um caso de um aluno meu, que ele montou uma escola, e quando eu olhei a foto da escola, naquele momento eu sabia que a escola não era possível dar certo. Por quê? Porque a escola, ela era num lugar caro e pequeno. Então, você tinha uma capacidade de produção muito limitada, só que você tinha um custo alto pelo bairro que foi montado. Então você fala assim, cara, as tuas contas vai estar sempre alta, mas a sua capacidade de crescer não tem como. Por quê? Porque o espaço físico que você tem não comporta. Você não comporta 30 alunos. Você comporta 4 alunos, você pode expandir no máximo para 6, para ficar apertado, entendeu? Você pode fazer 2 turnos e tal, e etc. Cai a quantidade de horas de formação, cai o valor também. Então, olha o conjunto. Esse mapa que eu quero que você saia daqui nessa segunda aula bem entendido. Você tem que olhar e compreender exatamente do que eu estou dizendo, ok? E aí, né, outro ponto negativo de você ser bem pequenininho é que você sofre acúmulo de funções, né? Você precisa fazer tudo. Então, você não tem que pagar uma folha de pagamento alta, você não tem um custo muito alto, em contrapartida, você é aquela pessoa que está na banheira, aí chega o cliente, o WhatsApp toca, você não consegue atender porque você está com o soprador ligado, e chega o cliente, você tem que largar o cachorro molhado e sair molhado para pegar o cachorro que chegou, e é isso, e você cria aquele ciclo cansativo que a gente citou no dia de ontem, que é bem maçante, né? Bem comum e maçante, né? Vamos assim dizer. Ok? Beleza. Então, vamos tocar agora. Eu vou diminuir minha tela aqui
Pronto, vou ficar bem pequenininho aqui em cima, tá? Para vocês verem o desenho, que esse desenho é bem legal. Então vamos lá. Eu preciso que você se preocupe com duas situações, tá bom? A primeira situação é que me perguntam quanto cobrar, qual é o ticket médio ideal, quanto pagar para os funcionários. Entenda uma coisa, existe uma relação macro do seu negócio. Essa relação ela é tida através do dinheiro que entra e do dinheiro que sai. Basicamente é isso. Então você tem ali uma quantidade de tosas e banhos que você faz que gera dinheiro para a empresa. E você tem uma quantidade de custos que você paga e que sai o dinheiro da empresa, ok? De maneira bem simples é isso. Uma parte que entra, uma parte que sai. Dentro dessa parte que sai, existe mais uma divisão, que é aquilo que sai para você fazer o serviço e aquilo que sai para você manter a empresa, ok? E tem uma terceira saída também, que é aquilo que sai para bancar a sua vida. Então tem 3 divisões na saída. Então vamos lá. Nessas 3 divisões de saída, de custos, né, você tem uma saída para recompor os produtos que você precisa ter para você fazer mais serviço. Então, por exemplo, eu preciso repor o shampoo, eu preciso comprar laço, eu preciso comprar lâmina. Então você tem uma saída ali que é o retorno do capital que você ganhou, você precisa retornar e reinvestir. Porque você precisa daquilo. É igual o vendedor, ele vendeu um produto na prateleira, ele precisa repor aquele produto. Então, senão no mês seguinte ele vai ter um problema grande. Por quê? Porque não tem mais aquela quantidade de produto para vender. E por mais que pareça óbvio, na cabeça da maioria de vocês ainda está meio nublado isso, porque isso impede vocês de entenderem o real problema do banho tosa de vocês, do pet shop de vocês, beleza? Então, voltando lá. Então, você tem o valor que você recupera para o banho tosa, você reinveste. Você tem um valor para manter a empresa funcionando. Então, o que mantém a empresa funcionando não é o shampoo. O que mantém a empresa funcionando é o aluguel, é a água, é a luz. Isso mantém a empresa em pé, entende? Então você tem o que é necessário, a matéria-prima necessária para fazer o serviço e o dinheiro, o investimento necessário para manter em pé o teu negócio. Beleza? E depois você tem a terceira saída, que é a saída do dinheiro que você tira para você. Normalmente, essa saída do que tira para você, ela paga as contas da sua vida, né? Essa saída é o que nós chamamos muitas vezes do prolabore, né? O prolabore é um valor que o dono, o proprietário, o sócio ganha por executar uma função ali dentro da empresa, né? O seu tempo ali tem um custo e tal, você poderia estar trabalhando em outro lugar, você não é apenas um investidor, então você precisa de um salário por aquele tempo que você está ali. O que acontece? A maioria das pessoas sofre muito, você não consegue arcar com os custos da empresa e tampouco reinvestir na empresa, porque a empresa está arcando com o prolabore, com contas pessoais da sua vida que a empresa não pode pagar. Então, quando a gente fala, por exemplo, em prolabore, a maioria dos meus professores de gestão, eles ensinaram que como definir o prolabore e tal, etc. E eles têm um ponto de vista de que as empresas estão sempre bem lucrativas. Então, quando você ouve eles ensinando, eles falam, você tem que calcular os custos da sua vida e tal. Quanto que custa seu aluguel, a escola das crianças, a internet, o teu carro, teu plano de saúde. Você vai vendo quanto é que custa tudo lá, você vai somar e falar, o meu prolabore é esse aqui. Só que, gente, por que para o meu mundo, eu como educador de vocês, por que isso eu via que não funcionava? Porque eu percebi que a grande maioria de vocês tem uma vida, exige que o pet pague uma vida que o pet não consegue pagar. Então o pet não consegue nem ter a reposição de itens que ele precisa, porque esse dinheiro está indo pagar a conta da sua vida pessoal. Só que assim, as contas da nossa vida pessoal, elas não geram um determinado conforto que a gente queria. Ninguém paga o aluguel feliz. Ninguém paga o plano de saúde como se fosse umas férias. Não é. Então, esse custo, ele sai da empresa, ele é alto, e a gente ainda fica com a sensação de que não tira R$1 da empresa. Por quê?
Porque você quer dizer que quando você fala assim, eu não pego R$1 da empresa, é que você não pega R$500 para comprar um tênis para você, você não pega 2.000 para você fazer uma viagem. Então, o que você normalmente quer dizer quando você não pega nada é que você, literalmente, você não usa desse dinheiro para sua felicidade, para sua realização pessoal. Você apenas arca com as contas básicas. Então você tem aquela mentalidade do tipo de que, eu trabalho para pagar conta e tal. De certa forma você não está errado, né? Mas em contrapartida, você está errado, porque você está retirando dinheiro sim, tá? E esse dinheiro que está saindo, ele está pagando a sua vida pessoal, as suas contas. Jonathan, mas eu monto um negócio e o negócio não paga nem as minhas contas? Sim, essa é a diferença, tecnicamente, de quando você é empregado e quando você é dono do negócio. Quando você é empregado, você não tem muita garantia, mas você tem o seu salário. Você não tem a garantia se você vai estar empregado no mês que vem, mas você tem o seu salário. Quando você é dono do negócio, você não tem a garantia do salário e também você não tem a garantia de que você vai manter o seu negócio pelos próximos meses. Você vai descobrindo isso no decorrer do tempo, né? Então, é por isso que se fala tanto de empreender, é muito difícil, é muito dolorido, é muito angustiante, porque você não tem nenhuma segurança realmente de que o teu negócio vai dar certo, que o teu dinheiro vai tá ok. Quem de vocês aqui já quebrou um banho-tosa? Eu já tive banho-tosa que não lucrou, já tive banho-tosa que não valeu a pena manter aberto. Vocês já tiveram? Escreve aqui para eu saber. Quero saber. Então, seguinte. Vamos lá. Sendo assim, então vocês entenderam, né? Que a saída é importante. Agora vamos lá. Dentro da empresa, existe uma maneira muito simples que eu encontrei de explicar para vocês os erros que a maioria de vocês comete. Como é que eu sei, John? Como é que você sabe que os erros é a maioria assim? Porque durante muito tempo eu recebi pessoas na escola, treinei pessoas, não só na escola, mas em todo canto do mundo, e eu percebi que tinha uma determinada... um erro comum entre todos. Havia esse erro comum, tá? E um desses erros comuns é não entender essa relação que eu estou mostrando para você através desse copo, ok? Vamos lá. Prestem atenção em uma determinada coisa, tá? Aqui embaixo, acabei de notar aqui, que está errado, tá? Essa parte de baixo aqui, esquecem essa legendinha aqui, eu vou colocar até minha câmera aqui embaixo, que é para vocês não prestarem atenção nisso, tá? Tá de um jeito ali, mas eu quero que vocês entendam de um outro jeito, não é daquele jeito. Vamos lá. Imagina que a parte de cima, tá? A parte de cima é o quanto entra de dinheiro no seu pet. Esse bonequinho de cima é o que coloca dinheiro lá dentro. O que ele representa? Ele representa o serviço, ele representa a venda. Entende? É ali que o dinheiro entra. E a mocinha aqui de baixo, é a sangria. É o que você paga, o que você arca. É o seu prolabore, é as contas. Então vamos lá. No primeiro exemplo, aqui, a gente tem uma empresa que ganha muito. Então olha como o copo está cheio. Por quê? Porque está entrando muito dinheiro. O mocinho lá de cima colocou bastante dinheiro ali, fez muita venda, fez muito serviço. Só que aí o que acontece? O teu custo é baixo. Como o teu custo é baixo, repara que olha o quanto sobra de dinheiro no teu pet. A torneirinha está lá em cima, ela não está lá embaixo. Então o quanto que você retira de dinheiro do seu negócio é pouco. Então repara que sobra muito dinheiro, o pet enriquece, acumula capital, ganha capacidade de se reestruturar, de contratar, de comprar itens, né? Por quê? Porque ele tem lucro e o custo é baixo. Na segunda opção, já é um pouco diferente. Você tem um pet que tem uma lucratividade, tem um lucro razoável, ele ganha, né, vende uma quantidade razoável e os gastos são médios também. Você tem ali um equilíbrio entre quanto você ganha e quanto você gasta, quanto custa a sua empresa. Uma empresa lucrativa. Na terceira opção, é muito complicado. Porque por mais que a empresa tenha sido muito lucrativa, olha o custo. Quando o custo é alto, como isso é um problema.
Então existe uma relação entre quanto custa e quanto ganha, tá? Por quê? Existe a empresa que não ganha bem. Empresa que não ganha bem, se você tem o custo baixo, o teu lucro ainda é baixo, porque ela não ganha bem, ela não fatura bem. Entende essa relação? Eu estou sendo claro com vocês? Se não tiver, por favor, me falem que eu explico de uma maneira mais simples, tá? Então, se a empresa é uma empresa cara, se ela é uma empresa cara, é muito difícil as coisas funcionarem bem, porque você tem que vender muito para você equilibrar essa empresa cara. Quando você tem uma empresa barata, você só sofre se esse baixo custo ele existe por conta de falta de estrutura. Aí talvez você fique impactado. Porque ela é barato porque você está sozinha, porque você usa o seu próprio carro, porque você não tem ninguém para te ajudar, talvez porque você não paga o aluguel porque é na sua casa. Esse tipo de barato é um pouco prejudicial para você. Por quê? Porque você não tem estrutura. Então não adianta ser barato e não tiver estrutura. Você precisa de estrutura mínima para funcionar, me entende? Então, isso muda toda a perspectiva que você tem do seu negócio. Por quê? Então você chega lá e fala assim para mim, imagina que você tem uma empresa, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui, eu tenho a planilha, lembra a planilha que eu mostrei para vocês? Olha essa planilha aqui, ó, tá? Então, deixa eu zerar, vou zerar ela aqui. Então vamos lá, só para você entender como essa relação funciona. Então é o seguinte, imagina que você montou o seu... Por que o pet móvel ele é difícil, né? Porque ele custa muito caro, tá? Então você pega lá, imagina que você investiu ali, sei lá, para ficar redondo, vou colocar 100 mil, mas é bem comum pet móvel de 100 mil reais, tá? Não é tão incomum assim, não. Então, imagina que você investiu 100 mil reais, tá bom? Nesses 100 mil, você fez um investimento de 50 e parcelou os outros 50 mil reais. Imagina que esse pet móvel aqui, ele te cria um custo de 5 mil reais por mês. É um custo do investimento, tá? Não é nem de operação, não é nem operacional, tá? É simplesmente o quanto você investiu ali, parcela do teu investimento. Aí de custo, você tem lá 2 funcionários, eles te custam, os 2 juntos te custam R$4.500. Aí você tem gasolina, combustível e tal. Imagina que você tenha mais 1.500 de gasto, tá bom? Shampoo, essas coisas aqui, bem hipotético. Vou colocar mais 500 aqui porque tem mais coisa que a gente gasta, beleza? Hipotético, tá bom? Então imagina o seguinte, que você tem aqui essa quantidade de gasto mensal aqui, tá bom? Deixa eu pegar uma calculadora. Não tô conseguindo nem enxergar o que eu escrevo aqui, gente. Calculadora, aqui, ó. Então é o seguinte, você vem aqui, pega 5 mil mais 4.500 mais 2 mil. Você tem R$11.500, beleza. Você pega, então, esses R$11.500, tá? E divide ele por um ticket médio de R$45, que é a média que a maioria tem de ticket médio aí. Isso quer dizer 255 cães, 255 atendimentos, ok? Beleza. Desses 255 atendimentos, vamos dividir agora por 26 dias trabalhados, de segunda a sábado. Quanto vai dar? 9 cães. Prestem atenção, galera. 9 cães, quase 10 aqui. Você tem 9,8, é 10. Prestem atenção, galera. 10 cães por dia para você não ter R$1 de lucro. Se você fizer 9 cães, você está devendo. Você está no vermelho. Conseguem entender o que é olhar a empresa de outro ângulo? E aí você chega lá para um dono de um pet móvel e faz a seguinte pergunta para ele: qual é a sua capacidade de produção? Ele fala assim: Jonathan, a minha capacidade é de no máximo 15 cães por dia. Agora pensa comigo, é possível colocar 15 cães todos os dias da semana? É um pouco difícil. Por quê? Porque a demanda entre os dias da semana não são iguais.
É fácil você colocar 15 cães na sexta, na quinta, no sábado, mas talvez colocar numa segunda, numa terça, numa quarta não seja tão fácil, porque existe aquela flutuação de demanda durante a semana. Então, se você tem numa segunda-feira, por exemplo, tá? 10 cães, quer dizer que tem 5 que precisa ser colocado em outro dia. E aí? Então quer dizer que no sábado você precisa fazer 20 cães e não 15. E aí na terça você fez 10 de novo. Quer dizer que na sexta você precisa fazer 20 e não 15. Então, dessa maneira você entende, tá? Então você vê, né, ó, no pet móvel da Suzana falou que é 17 cães. Então veja só como essa é a realidade. Então você entende que você está engessado, né? A sua estrutura do pet móvel, por exemplo, ela não permite que você escale, ela não permite que você busque quantidade, porque você está preso no espaço físico. Você sabe que você só consegue aquela quantidade, porque é o que cabe naquele espaço. Não dá para você fazer um puxadinho, nada. Então, qual que é a saída, por exemplo, para que um pet móvel tenha mais lucro? A saída é conseguir aumentar o ticket médio. Por quê? Então vamos lá, vamos voltar aqui agora, ó. Era o 255, que era a quantidade de cães, tá bom? A frequência não tem muita importância, a gente vai colocar em 1 aqui. Jonathan, mas o porquê que a frequência aqui não tem importância? Porque a gente não está lidando com uma semana, a gente está lidando com o total. Então, desses 255, pode ser que não seja 255, que uma parte esteja dividido por semana. Então, é indiferente a frequência aqui. Nesse caso, o ticket de R$ 45, nós temos 11.475. Quanto que era o custo que a gente tinha visto lá? 11.500, ó. Tá vendo? Bateu as contas aqui que a gente viu. O Alex escreveu assim: hoje eu faço meta por faturamento do dia, não só por quantidade de cães. Por que o Alex faz dessa maneira? Porque o Alex tem estrutura para comportar quantidade. Então, quantidade para ele não é um fator limitante. Entende? Como a gente citou no caso o pet móvel, a gente tem um fator limitante de quantidade. Entendeu? Então, por exemplo, a gente sabe que não tem como atingir um faturamento X se esse faturamento ele passa da nossa capacidade de atendimento por dia. Porque a gente não consegue atender mais do que isso. Então, entende a diferença de um modelo de negócio e de outro? Por que eu estou citando o exemplo do pet móvel? Porque muitos de nós que montamos o Bentosa pequenininho em casa, a gente tem o mesmo empecilho do pet móvel, que é a gente tem uma limitação física pelo posicionamento do nosso negócio, pelo espaço físico que a gente tem, né? A gente aloca um espaço ali que a gente não usa em casa, ou a gente abre mão de uma parte do nosso conforto para montar. Então entenda que isso daí você precisa calcular, tanto quando você aluga uma loja. Então vamos lá, beleza. Então olha aqui essa situação aqui, tá? Olha só essa situação aqui. Vamos pegar essas... Jonathan, mas como é que a gente vai subir esse ticket médio? Jonathan, se a gente subir o ticket médio, vai dar diferença aqui no faturamento? Vai dar. Ó, mesma quantidade de cães, beleza? Frequência indiferente, a gente não está medindo frequência. Vamos aqui agora e vamos conseguir aumentar 55. Aumentar R$10 no ticket médio. Quanto será que vai dar de resultado? Uau! Tivemos aqui, nossa, eu vou ter que até calcular isso aqui, ó. Bom, olha a diferença que deu, hein? Vamos lá, ó, 14.025 menos 11.475. Tivemos R$2.500 a mais, com uma alteração de R$10 no ticket médio. Existem duas maneiras de você aumentar o seu ticket médio, a gente vai falar mais pra frente, mas entenda, existe o aumento de preço, que é o pior deles, e existe a venda do serviço extra. Entende? Então vamos lá. Então isso tudo é para que você entenda que na maioria das vezes quando a gente vai investir em um negócio, investir num pet em casa, investir num pet móvel, investir numa salinha para montar o nosso Bentosa, a gente vai focado no sonho, a gente não vai focado no negócio. Porque a gente não aprendeu dessa forma, a gente não foi educado dessa forma.
A gente quer a paz de trabalhar por conta, de não ter ninguém para encher o nosso saco, para a gente realizar o nosso sonho de mandar no nosso espaço, no nosso horário. E a gente não percebe que às vezes a gente monta um pet que não vai conseguir passar de 5 mil, de 4 mil, porque fisicamente ele está impedido disso. Você não tem para onde crescer. Você fica travado, você fala, por que eu faço? Entende? Então, e a maioria não considera também os custos da vida pessoal. Porque é o seguinte, qual que é a diferença de já que a gente está navegando em pets lucrativos, qual que é a diferença de empresas mais estruturadas, quando a gente vai montar, por exemplo, uma empresa, eu falo mais estruturada, não quer dizer que seja em fator de dinheiro, investido muito dinheiro. A gente fala quando ela foi montada para que ela dê certo. Mesmo pequenininha, ela foi montada para dar certo. Então, imagina que você chega lá, você mede os custos de uma empresa e você tem lá, por exemplo, R$3.500 de custo da empresa, tá bom? Aí você tem as suas contas lá. Um pet normal precisaria de um Prolabore, se o dono não tem uma segunda fonte de renda. Aí o teu concorrente tem os seus mesmos 3.500 de custo que você, beleza? Só que ele já montou o pet preparado para não tirar dinheiro dele. Então você aqui tem um Prolabore de 1.800, vamos arredondar para ficar melhor aqui, né? Fazer conta básica. Você tem um pet aqui um Prolabore de 2.000 e ele tem um Prolabore de 0. Entende? Isso quer dizer que se você por acaso você fatura R$5.000, com esse aqui você fica devendo 500. Com esse aqui você tem um lucro de 1.500. Olha a diferença. Por quê? Porque o custo, com o mesmo faturamento, o custo das empresas mudam. Então, por isso que tem gente que faz 200 cães e tá devendo, tem gente que faz 50 cães e está no lucro, porque o custo da empresa manda nisso. Por quê? Porque esse dinheiro vai ser realocado, ele vai ser tirado de um lugar e colocado em outro. Então, por exemplo, tem um cara que chegou, uma vez eu estava dando o Fernando falou assim, essa sua conta tá perfeita, eu faço em média de 10 a 12 por dia, só que não tenho funcionário, estou montando um fixo pela limitação de atendimento. É exatamente isso. Por que eu sei disso há muito tempo? Porque quando surgiram, por exemplo, os primeiros em pet móveis, eu fui um dos caras que foi calcular isso, que entrou num pet, passou um dia olhando, avaliando e vendo como é que funciona. A gente tem ali a questão, o limitante, que é a quantidade, você fica limitado, né? E aí, por exemplo, pega umas pessoas inteligentes, que tem alguns proprietários de pet móveis que são articulados, são inteligentes. Aí eles começam a se modelar, se ajustar para tentar vencer essas dificuldades. E eles conseguem em partes. Então o que eles fazem? Eles vão lá, levam o pet móvel para um condomínio, para um bairro, fixam ali, tentam atender mais, porque o deslocamento ele acaba com você. Porque se você tem que ir de um bairro para o outro, você gasta 30 minutos, 40 minutos, até você arrumar tudo, deixar tudo funcionando de novo, você perdeu ali, pelo menos 2 horas por dia, 3 horas por dia. Então você já começa perdendo porque o teu espaço é limitado e depois o deslocamento massacra você ainda, porque perde mais tempo ainda na hora de vender, né, de prestar serviço. Então você fica limitado. Então muita gente, quando dá certo no pet móvel, parte para um fixo porque o limite, ele já está naquele problema do fator de limitação de quantidade, entende? Porque essa relação, e você vê, o Fernando falou que gastou 150 mil, é um dinheirão, 150 mil. Um dinheiraço, não sei para vocês, mas para mim de 150 mil é um dinheiraço, entendeu? Então, e aí você vê que você está limitado ali. Tá, por que eu estou ensinando isso aqui para vocês? Porque você não sabe exatamente o seu pet, quanto ele custa e qual é a capacidade que ele tem de produção. Então, se você paga lá, você chega lá, então deixa eu zerar tudo isso aqui de novo. Ó, vamos lá de novo, vamos montar um pet do zero aí, tá? Então vamos lá, você pega e fala assim, caramba, eu vou realizar o meu sonho, eu vou montar o meu pet, vamos lá, vamos fazer tudo, vamos pra cima, fechou. Então você chega lá e fala assim, quanto que é o aluguel, né? Quanto que é o aluguel do espacinho que eu tô vendo aqui? Ah, o espacinho que eu tô vendo aqui é R$1.200, beleza? Então, R$1.200 é o aluguel. Beleza. Contador. Quanto que eu pago de contador? Ah, eu pago 200 de contador.
Quanto que eu gasto de shampoo por mês? Ah, eu gasto uns 350 de shampoozinho por mês. Quanto é que eu gasto de laço? Ah, eu gasto uns 100 reais de laço por mês. Ah, quanto que enfim, custos e etc. Quanto vai adicionando, vai adicionando. Quanto que é seu Prolabore? Quanto que é seu Prolabore? Ah, Jonathan, minhas continhas, eu tenho aluguel lá de casa, eu tenho que fazer compra, eu tenho isso, ó, pelo menos aí uns 2.000, senão eu não consigo dar conta lá de casa lá. Beleza, que mais? Conta de água. Conta de água continua. Ah, 100zinho de água, aí você bota lá mais uns 350 de luz, né? E vai somando, é claro que você sabe que tem muito custo aqui que não tem aqui, só estou dando uma suposição aqui para vocês, né? Então, vamos lá, vamos fazer essa conta aqui, ó. Então, a gente tem 1.200 mais 200 mais 350 mais 2.100 mais 350, beleza? Então, você tem aqui um pet pequeno, tá? Que tem um custo de R$ 4.200, ó. Seu petzinho aqui tem um custinho de R$ 4.200. Beleza. Jonathan, o meu ticket médio, vocês adoram falar isso, né? Ah, aqui o povo aqui na minha cidade não gosta de pagar, eles não pagam. Beleza, aí você vai tirar o ticket médio lá, tá 35. Então você pega R$ 4.200, que é quanto custa a sua empresa, e você divide pelo teu ticket médio para você saber quantos cães você vai precisar fazer. Então você pega lá e divide por 35. Então você tem 120 cães. Então, você pega esses 120 cães, divide pela quantidade de dias trabalhados, você tem 4 cães, 5 cães. Então, é o seguinte, meu amigão, se você não fizer 5 cães por cada dia da semana, exceto domingo, claro, né? Se você não fizer 5 cães em cada dia da semana, você não paga as tuas contas. Aí eu chego para você e falo assim, meu amigo, você precisa fazer 8 cães. Você precisa... Aí a pergunta é, como assim fazer 8 cães? Eu não consigo fazer 8 cães. Ah, mas 8 cães é com banho? Eu falo, você tem alguém para banhar para você? Se você tem alguém para banhar para você, você me fala, porque a gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte, ó, um salário de 1.200 registrado, mais registro, você tem 2.000 de custo aqui, ó. Então você bota aqui, ó, 2.000 de custo. Então, esses 4.200 já salta para 6.200. Desses 6.200, então você pega lá e faz o seguinte. 6.200 dividido por 35 de ticket médio. Deu 177. Dividido por 26 dias trabalhados, deu 6 cães. Então, é o seguinte, para você pagar esse seu funcionário aqui, para dar banho para você tem que fazer 7 cães por dia. Veja só, 7 por dia. Para você não ter lucro, para você só fazer funcionar. Entende? Entendeu? A Fernanda falou assim, ó, o pet móvel funciona bem se fechar condomínio e tal. Ele funciona bem. Você precisa só lotar. A questão não é essa. A questão é que o funcionar bem de um pet móvel está limitado na quantidade. Entendeu? O funcionar bem não consegue passar os limites que nem passa um banho-tosa fixo. Não tem, é um modelo completamente diferente. E a maioria das pessoas que compram, depois de um determinado tempo, buscam um fixo. Por quê? Porque já está limitado, ele quer crescer e o pet não permite. Ele quer crescer. Você fala assim, eu tenho capacidade de crescer, tenho cliente para crescer, porque a demanda de cão não para de crescer, não para de nascer cachorro e as pessoas não param de adotar e comprar cachorro. Então a demanda cresce, mas o negócio dele não permite, não tem como você adicionar um eixo e aumentar ele, né? No pet em casa é parecido, você não tem. Aí o cara sai de casa e vai montar um petzinho num lugar mais estruturado. Ó, tá na hora de eu sair de casa, já montar uma estrutura e tal, entendeu? Ele se sente incomodado, porque ele sente, pô, eu consigo dobrar a quantidade de cães, mas no pet não funciona. Por quê? Porque não cabe essa quantidade. Então, ele vai buscar um fixo. Eu tenho um aluno meu que partiu para o fixo, eu tenho uma outra aluna minha que partiu para o fixo, eu tenho uma outra aluna minha que manteve os dois, tá com um e tá com outro, fixo também, né? Então, essa é a realidade. Vamos trazer agora para o nosso pet em casa, né? Imagina, vamos montar uma pequena estrutura em casa agora, beleza? Então você chega lá e fala assim, deixa eu passar o slide primeiro, né? Então vocês entenderam essa relação aqui, né?
de quanto entra e quanto sai. Então você entendeu que o custo de um pet móvel, por exemplo, ele é alto, mas ele não consegue passar os limites de faturamento, porque o espaço não permite. Na sua casa, você tem o seu custo, que é alto também. Jonathan, eu não pago aluguel. Esse negócio de não pagar aluguel é um barato, porque a pessoa ela fala assim, eu vou montar em casa porque eu não pago aluguel, né? Mas é quase que paga o aluguel, sim. Por quê? Porque quem é que paga de verdade o aluguel? Não é você? Esse dinheiro não sai do pet? Então ele está pagando aluguel, entendeu? Mas não, a casa é própria, tá? Quem paga os impostos da casa? Não é você com o dinheiro do pet? Então, querendo ou não, o pet paga. Não, Jonathan, a casa é minha, minha esposa paga os impostos, ou meu marido paga os impostos. Não. Então tá, então esse dinheiro tem que estar em algum lugar. Ele tem que estar na conta do pet, o pet está economizando, poupando aquilo ali. Aquilo é importante, entendeu? Então, isso é extremamente importante para você não deixar escapar da sua mão. Deixa eu passar em diante aqui agora. Veja só. Por que a gente fala sobre a comissão alta? Olha como a gente está... Gente, eu não sei se só eu estou tendo essa impressão, mas me parece que eu estou trazendo muita clareza para vocês aqui de olhar de cima um negócio, realmente entender como um mapa, como ele funciona de cima. Aí é que entra a questão da comissão, gente. Por que a comissão alta não faz sentido? Porque a comissão alta, principalmente para quem é pequeno, é um tapa na cara. Por quê? Porque lembra que eu disse que o custo, que você vai abater o custo no valor? Pois é. Quando você dá uma comissão alta, você joga o teu custo na lua. E um dos maiores erros que você comete é a comissão alta. Por quê? Porque a comissão alta, ela cria uma situação muito difícil, que é uma alta em todos os serviços. Ele cria um custo alto em todos os serviços. É diferente de você pagar um aluguel alto, que se você fizer 10 cães, o aluguel é o mesmo. Se você fizer 100 cães, o aluguel é o mesmo. Só que o teu lucro de 100 cães é diferente. E aí você paga esse aluguel alto com muito mais facilidade. Quando você entrega uma comissão alta, não importa quanto você faça, o teu custo é altíssimo, porque você determinou que 40% vai ser entregue na mão do teu funcionário. Entende? Então, quando a gente fala sobre comissão alta, que normalmente é feito por pessoas que não fazem ideia das contas do pet, é por conta disso. Porque não é nem opinião, galera. Não é eu tentando ferrar com a vida de funcionário, etc. Eu tô mostrando para você que a conta não bate. Entendeu? Então, você imagina que, voltando lá para a calculadora e para a planilha, então imagina o seguinte, ó. Imagina que você, dando outro panorama, né? Você chega lá e fala assim, ó. Desse pet aqui, para você produzir 255, então vamos lá, 255 cães, né, com esse faturamento aqui de 11 mil, você divide ele pelo ticket médio, que está ali de 45, você tem que fazer 6 cães por dia, tá bom? 6 cães por dia. Preste atenção nisso agora, 6 cães por dia. Sabe o que você não está considerando aqui? É o seguinte, se o seu ticket médio é R$45 e você entrega uma comissão de 40%, quer dizer que o teu resultado não é mais de 45 por venda. O teu resultado vai cair para 25 por venda. Porque você escutou em algum lugar que tem que dar uma comissão alta. Então essa comissão, por isso que eu digo, quando o cara ganha acima de 30%, o pet está sendo massacrado nos números e ele nem percebeu. A não ser com empresas, não, até com empresas grandes, mas às vezes a empresa grande, ela precisa de uma mão de obra específica, ela paga 30% e tal, mas ainda é muito, tá? O pior de tudo é que ainda tem um erro, que é você dar a comissão em cima do valor cheio e não do lucro. Isso é um erro tremendo, porque você não sabe o custo real que aquilo causa, que você tem que pagar. Você não sabe. Eu vou dar um exemplo, vai. Imagina que seu pet tem 5 mil de custo, tá bom? Esses 5 mil aqui, você consegue produzir na casa de, hipoteticamente, né? Se 255 dá 6 cães por dia, vamos usar esse 255 aqui, tá bom? 6 cães por dia.
Então imagina que você produza 6 cães por dia com esses 255, com esses 5 mil de custo aqui. Então vamos fazer o seguinte, 6 cães por dia vezes 26 dias trabalhados. Então você tem 156. Tá errada essa conta aqui, né? Por que que tá dando errado? Vamos lá. 255 dividido por 26 dias trabalhados. 9 cães. A gente errou, hein? A gente errou essa conta aí. 255. Deu 9 cães por dia para você bater 255 atendimentos. Então vamos lá. Então imagina que você tem 5 mil reais aqui de custo da sua empresa. Aluguel, etc, etc. Talvez tenha Prolabore, talvez não e tal. Beleza. Imagina que você tem aqui 5 mil reais de custo, tá bom? Vamos diluir agora esses 5 mil de custo em 255 atendimentos. Gente, prestem atenção. Prestem atenção. Prestem atenção. Se o custo da empresa for 5 mil reais para você produzir 255 atendimentos, isso quer dizer que R$19, R$19,60 é custo. Quer dizer que se você deu um banho por 25, você teve R$5 de lucro. Quer dizer que se você deu um banho por 30, você teve R$10 de lucro. Entendeu? Se você pega o valor cheio de R$30 e você dá 30%, prestem atenção agora, por favor. Anotem isso. Vamos lá. Se você tem um pet que custa 5 mil e você faz 255, que foi o caso exemplar que a gente deu aqui, e você dividiu esse custo por cada atendimento que você fez, quer dizer que R$19,60 foi de custo. Ok? Beleza. Agora imagina que você pegue um banho de R$30 e você paga 30% para o seu tosador. Olha só. Isso quer dizer o seguinte, R$19,60 é custo. R$10 é comissão. E 40 centavos é teu lucro. E aí? Conseguiram entender o problema que a gente às vezes se enfia sem a gente perceber? Você imagina que você já imaginou que às vezes você tá fazendo 10 cães, 15 cães e você tá tendo lucro de 40 centavos por cão sem você perceber? E um banho de R$30 quando você paga uma comissão desse tipo? Entende como é muito mais grave do que a gente pensa? E é por isso que essa aula de hoje, ela é o nosso remapeamento. Eu preciso que você olhe de outra perspectiva do teu negócio. Porque às vezes o problema do lucro, não é o teu cliente que não te dá valor, ou é que você não entendeu ainda que empreender, ter o próprio negócio, requer habilidades, requer conhecimento que vão além da tosa. Entende? Eles vão além da tosa. Você precisa olhar o teu negócio como se fosse realmente um mapa mesmo. Você precisa olhar de cima o teu negócio. Senão você não entende onde é que está indo embora seu dinheiro. E seu dinheiro está aí, ó. Ele está indo embora. Entendeu? Então, quando a gente fala, eu vou lá e falo, gente, vocês precisam calcular a comissão. Gente, não pode dar comissão do valor cheio. Gente, você não pode isso, você não pode aquilo. Então, por exemplo, um cara que dá 30%, 20% do valor cheio, ele não faz ideia de quanto custa o pet dele. Porque assim, eu tô pressupondo, tá bom? Anotem isso. Eu tô pressupondo de que 5 mil é o custo. E 5 mil hoje para uma empresa não é nada. Porque se você coloca teu Prolabore de 1.500, coloca um aluguel de 1.500 e coloca os custos, passa de 5.500. Isso se o funcionário não tem salário. Se ele tiver um salário mínimo, adiciona mais 2 mil aí, mais uma comissão. Teu custo vai lá na lua, você não percebe. Entende? Então vamos lá, quando você é pequeno, os teus custos fixos da empresa, eles são muito pesados.
Porque o aluguel, imagina, você tem um aluguel, você paga 1.500 de aluguel e faz 5 cães por dia. Se você fizer 15, o teu aluguel é o mesmo valor. Olha como você vai se afastando do custo básico. Os variáveis acompanham, mas os fixos, na maioria das vezes, não. Então ele não é proporcional. Por isso que a gente fala sobre quantidade, não é por gana, por nada, é por simplesmente entender quanto o negócio custa e quanto você precisa produzir para lucrar. Senão você não lucra. Entendeu? Se for para eu não lucrar, eu vou tosar em ONG. Vou fazer o bem. Mas não, a gente precisa lucrar para trazer o dinheiro para casa. Porque é para isso que a gente monta a empresa, entendeu? E a maioria das pessoas, das empresas que eu acompanho, que eu dou consultoria, os meus alunos do mentorando, os meus alunos da comunidade, quando eles têm essas aulas lá comigo, que eles enxergam o negócio de uma outra perspectiva, eles tomam um tapa na cara, porque eles não percebem. Ele está preocupado com o concorrente dele lá, o que ele está fazendo, a promoção. Ele não percebeu que no ápice das possibilidades ele não conseguiria passar, não ter lucro, porque ele nem entendeu ainda como é que funciona a logística do negócio dele. Entende? Ah, tá bom. Agora deixa eu explicar uma coisa. Por que você ficou assustado aqui? Por que você ficou assustado com o valor de R$19,60 aqui? Vou te explicar. Porque R$19,60 está considerando o custo da empresa. Essa é uma falsa ilusão que você tem. Porque existe serviço lucrativo com empresa endividada. Existe serviço lucrativo com empresa com custo baixíssimo. Esse é a diferença de negócio. Esse é uma diferença. Entende? Então vamos lá. Se a gente for calcular hoje o custo por banho, talvez o custo real por banho esteja na casa de, sei lá, R$5,80, R$5,90, R$6. Então você chega lá R$6. Aí você fala, que lindo, eu lucro muito, muito mais do que eu imaginava, porque eu gasto só R$6. Não. E a empresa? Beleza, você lucra no serviço, não quer dizer que você lucra no resultado final da tua empresa. Quando você for fazer o fechamento do mês, a conta não bate. Por quê? Porque você tem outros custos para pagar, que é o custo da empresa. Então você pode ter serviço que custa R$1 e você vende por 30. Pode ter. Só que se no final do mês a tua empresa for cara, se tiver custos altos, e esses custos incluem o seu prolabore, quanto você tira. Entendeu? Por isso que eu falo que uma vez eu estava dando uma palestra no Nordeste, acho que em Fortaleza, não lembro onde, Recife, não lembro onde exatamente. E eu falei assim, gente, alguém aqui ganha mais de 10 mil no pet? Aí o cara levantou a mão, o cara com uma corrente de ouro, um relógio bonito da Invicta. Aí eu peguei e falei assim, quanto que você ganha? O cara falou, eu ganho uns 10 mil por mês. Eu falei, beleza, o cara com uma polo bonita, uma corrente de ouro. Eu falei, quanto tempo tem seu pet? Meu pet tem 2 anos. Aí eu falei, você tem 240 mil na conta do pet? Aí ele ficou olhando pra mim, não entendeu. Eu falei, porque se o pet lucra 10 mil por mês, você deveria ter 240 mil na conta do pet em 2 anos. Aí ele pegou e falou, não tem. Eu falei, tem 100 mil? Ele falou, não. Eu falei, tem 50? Ele falou, não. Então o que quer dizer? O cara não tinha nem 10 mil na conta do pet. O que quer dizer? Ele quer dizer que ele pegou todo o dinheiro do pet pra ele. Ele não ganha 10 mil nem aqui nem na China. Ele mal ganha 3, na verdade. Por quê? Porque aquele valor inteiro ele acha que é dele. E aí a empresa perde capacidade de investimento. A empresa não pode contratar. Aí acontece essa situação tristíssima de remendar a lâmina. Você imagina, se tem uma profissão que trabalha muito mesmo, no batente, o tosador trabalha muito. Aí o cara tem que se sujeitar a fazer lâmina, a remendar a lâmina. Porque ele não consegue R$180 para comprar uma lâmina nova, 150 para comprar uma lâmina nova. Se isso não é difícil, eu não sei o que é, então. Isso me machuca, isso me incomoda. O cara, às vezes, não consegue comprar uma tesoura da Grunshow, uma tesoura de qualidade. Entende? Ele não está pedindo uma passagem para Disney, ele está pedindo uma tesoura para ele trabalhar. E ele, às vezes, não consegue pagar. Isso é uma realidade muito impactante. Não sei para vocês, mas para mim é muito impactante. Por quê? Porque a conta não bate, a pessoa não entendeu ainda. Então, quando o pet ele é lucrativo, ele é bem estruturado, você já se prepara para não tirar dinheiro dele durante um período. Por quê? Porque ele precisa de capital para reinvestimento. Esse nosso pet que a gente montou agora é um pet que a gente previu não retirar nada dele por 2 anos. Muito pelo contrário, a gente ainda previu injetar ainda um pouco. Pouco não, bastante.
Mas entende a diferença quando você modela um negócio? Ah, Jonathan, mas a gente é pequenininho, tem como fazer isso? Tem como fazer isso. Quando você simplesmente limita um pouco os gastos que você tem e aumenta o quanto entra. Lembra do copo? Lembra lá do copo aqui, ó? Você não tem como cortar certos gastos, por exemplo. Ah, Jonathan, eu não consigo não pagar o aluguel. Você vai ter que pagar. Ah, eu não consigo não pagar a conta tal. Você vai ter que pagar. Então, para isso, você vai precisar aumentar a tua quantidade de atendimentos. Entendeu? Então, quando uma pessoa chega para mim e fala assim, ai, Jonathan, eu foco na qualidade, não na quantidade. É uma justificativa das mais banais, assim, para justificar uma coisa injustificável, entendeu? Não tem como, porque eu sei quanto custa o teu pet, eu sei quanto você lucra, e você não tá, muitas vezes, conseguindo faturar nem 3, 4 mil reais, entendeu? Faturar, não tô nem dizendo lucrar, tô falando faturar. Entende? O cálculo de 19,60, ele foi básico. A gente pegou um custo de 5 mil num pet o custo de 5 mil num pet que produz 255 cães. Então você vê lá, no final do mês você vai pagar as contas, vai comprar shampoo, laço, aluguel, água e tal, você chegou a 5 mil reais de custo. Aí você vê quanto você produziu por mês. Aí quer dizer que cada atendimento que você fez te custou R$19,60. E aí você pega lá, qual é o teu ticket médio? Qual é o teu ticket médio? Você vai lá e vai fazer uma média lá, né? Qual é o teu ticket médio? Ah, meu ticket médio é R$40. Então você pega lá, R$40 dividido, menos, quer dizer, subtraindo 19,60. É igual R$20. Então quer dizer que você, você na média, teve um lucro, na média, tá? De R$20,40 por atendimento. De modo geral. Por que é média? Porque é a tosa. Você não vai vender a tosa por R$30. Então é uma média. Então você pega lá, o ticket médio é a média de tudo que você vende no seu pet. Serviço, claro. Não conto com um produto, conto serviço. Então se você vende uma tosa de 100 e você vende um banho de 50, o teu ticket médio vai para 75. Porque você soma e divide pela quantidade de venda. Entendeu? Exatamente, o custo da empresa pela quantidade de atendimento. Aí você percebe Então, aí você vai perceber que você precisa de mais atendimento. Você tem um custo altíssimo, você fala, gente, eu preciso de mais atendimento. Eu preciso de mais. Aí beleza, só que aí você pode se deparar com um problema seríssimo, que é a dificuldade na estrutura. Entende? É a dificuldade em você não consegue aumentar. Você está engessado, com 255 atendimentos, você fala, gente, eu preciso aumentar a quantidade de clientes. E aí você não consegue, porque você não tem como construir uma banheira, não cabe mais uma mesa. E aí entra naquele assunto que eu falo sobre viabilidade, que tem alguns negócios que eles são montados para dar errado. Por quê? Porque se der certo, ele quebra. Porque se der certo, você vai aumentar o custo, mas não vai conseguir aumentar proporcionalmente o que você ganha, porque o teu espaço físico não te permite. Então, a maneira que você deve enxergar seu banho tosa, ele vai além da tosa, além do amor e tudo mais. Você precisa olhar quanto você precisa atender, quanto deve custar, para que você consiga ter lucro. E o lucro não é apenas o seu prolabore. O lucro é a empresa. A empresa precisa ter a conta própria e ela precisa acumular capital. Para que você não fique tantos anos sofrendo, remendando lâmina. Ou chorando cada vez que uma tesoura cai no chão. Ou tendo que tosar em balcão. Entende? Ok? A Luciane, a Luciane, ela contou aí, né, que o ticket médio dela subiu para R$64, né? E ela trabalhou menos e ganhou mais. Vou explicar para vocês o que aconteceu aqui com essa minha aluna. Ó. Ela é minha aluna. Deixa eu mostrar aqui. Ela está aqui na live. Então, o que aconteceu? Luciana, escreve para mim aí qual que era o seu ticket médio anterior. Eu acho que eu tenho o teu print aqui. Peraí. Eu tenho o print exato aqui dela. Aqui. Peraí. Para vocês entenderem como é que ela chegou nesse resultado, né? 54 é o de agora, ele foi para 64, né? Então, beleza. Então, vou colocar aqui o ticket dela. Ela antes era 54, já era um excelente ticket, né? Diga-se de passagem, né? 85 é acima da média, normalmente na casa de 40, né? A maioria da galera. E foi para 64,71, 64,71, beleza? Tá. Qual é a quantidade de atendimentos que você fez
a quantidade de atendimentos que você fez antes e que você fez depois. Ela trabalhou menos. Foi dezembro, ela fez 181 cães, tá? Beleza? E quantos cães foram feitos em janeiro que você falou que você trabalhou menos e ganhou mais? Foi 148 em janeiro? Nessa conta, você ganhou quase a mesma coisa, mas você trabalhou menos. Você quase ganhou a mesma coisa. Deu uma pequena quedinha aqui. 148 mesmo? Confere. Eu lembro que você mandou as contas, eu fiz os cálculos. Então, veja só. Ela teve uma queda considerável de clientes de dezembro para janeiro. Só que ela foi muito astuta e ela conseguiu aumentar o ticket médio dela. Ela conseguiu vender mais itens de serviços e tudo mais. Então, ela trabalhou menos. E se ela tivesse o mesmo ticket médio, deixa eu colocar aqui, 54,85. Ó, vamos imaginar que ela tivesse o mesmo ticket médio. Quanto ela teria perdido de dinheiro? 54,85. Gente, ela iria de 9.927 para 8.117. Ela perderia aí R$ 1.800 mais ou menos. Gente, R$ 1.800 é muito dinheiro. Isso você está dizendo aí de 20% do faturamento dela. Ela cairia de dezembro para janeiro. Mas não, como ela subiu o ticket médio, ela utilizou de estratégia que eu ensinei para ela, ó, ela subiu para 9.577. Ela quase equivaleu, só que perdendo trabalhando menos, bem menos. Então, por isso que ela estava comemorando. Eu trabalhei menos e ganhei a mesma coisa. Por conta disso, né? Então, olha a importância de você ter estratégias, né? Então, por exemplo, entenda, quando eu criei a comunidade Brabíssima, quando eu criei o Mentorandos, a ideia, galera, era não deixar vocês ficarem sofrendo do jeito que sofriam. Batendo cabeça, literalmente, porque às vezes você está trabalhando, você nem percebe, você está trabalhando para pagar conta, porque você não fez o cálculo, você não entendeu como que funciona o negócio. Tá, Jonathan, beleza, eu descobri que eu preciso aumentar minha quantidade de clientes. Nós temos aulas de estratégia. Aulas de estratégia para você trazer mais clientes. Ah, Jonathan, eu queria saber como é que aumenta o ticket médio. Temos aulas para aumentar o ticket médio. Jonathan, eu queria saber como é que aumenta a frequência. Tem aulas de pacote para você vender mais, para você aumentar a frequência. Então, a ideia da comunidade é principalmente não permitir que você fique batendo cabeça. Porque, é um ano trabalhando. Imagina, um ano para você perceber um erro que você tem, né? Isso deixa eu mostrar uma mensagem para vocês aqui de uma aluna minha. Escuta essa mensagem aqui de uma aluna minha. Eu não vi essa mensagem ainda. Minha equipe falou que é muito bonita a mensagem, que eu vou gostar. Deixa eu ver aqui, vamos ver como é que foi esse resultado. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo o barulho do soprador? Hoje é sábado e se eu não tivesse participado da comunidade Brabíssima, eu estaria lá dentro do banho tosa, dando banho e secando os animais. Hoje a minha demanda aumentou gigantescamente e hoje eu tô aqui só na administração do meu pet. Eu tenho um pet tem 3 anos e meio e por 2 anos e meio eu não conseguia sair de dentro do banho tosa. E aí eu já estava cansada e não tinha resultado e achava que não é aquilo que eu queria pro resto da minha vida. Foi quando eu conheci a comunidade Brabíssima. E lá o Jonathan ensina tudo que você precisa para ter e administrar um banho tosa. Entra na comunidade Brabíssima e faça parte da turma junto com a gente. Eu fico muito feliz por isso. A minha equipe não mostrou esse depoimento. Eu fico muito feliz de verdade por isso. Porque se eu tivesse tido isso também, quando eu comecei lá atrás, eu não teria tomado tanta pancada na cabeça igual eu tomei, né? De trabalhar e ter que recomeçar no mês seguinte. É muito chato isso, é muito cansativo, sabe? Recomeçar todo mês, recomeçar toda semana e tal. E é muito legal ver um depoimento desse, sabe? Porque era essa a ideia, né? Então, quando eu criei o curso para isso, né? Para que vocês pudessem ter orientação e você não sofrer, né, à toa. Essa é a ideia. Então, por isso que a gente criou
a comunidade brabíssima, né? Eu recebi um bombardeio de pessoas perguntando quando a gente abre a turma. A gente vai abrir a turma dia 8, agora, na semana que vem. Mas se você, no término dessas 3 aulas que a gente vai ter, se você achar que isso é para você, você quer seguir esse caminho comigo lá, você vai ser muito bem-vindo lá para você se tornar meu aluno. Se você achar que não, que as aulas não são legais e que isso não vai te ajudar em nada, bacana, eu vou continuar ajudando vocês aqui de graça, como eu sempre fiz nesses últimos 15 anos, e a gente toca esse barco, continua do jeito que tá. Porque minha missão de ajudar mais pessoas é essa e a gente vai manter desse jeito. Mas se você, no final das 3 aulas, você falar, cara, eu preciso disso, eu quero trabalhar dessa forma, eu quero aprender a fazer isso, eu quero transformar, ele pode me ajudar, as aulas dele servem para mim e eu vou lá. E aí vai ser muito, 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 muito gratificante para mim ter você na minha próxima turma. Eu abro mais ou menos 3 turmas por ano e essa é a nossa primeira turma do ano, né? E a gente vai ter um treinamento especial para essa turma. Então, se você sentir que é para você e que você quer isso, eu vou adorar receber você na minha próxima turma do dia 8, né? Segunda-feira que vem a gente abre a nossa próxima turma para o meu curso, para a comunidade brabíssima, tá bom? Enquanto isso, vamos tocar aqui que a gente já está caminhando para a reta final e eu fiquei emocionado vendo o depoimento, tá bom? Vamos lá? A Ana falou que quer ser aluna, eu fico feliz, Ana. Fico muito feliz de te receber lá, viu, Ana? Vamos para cima. Então, beleza. Então, você entendeu, né? Baseado ali nos números, deixa eu trazer aqui para o slide. Você entendeu ali os nossos números. Eu adoro essa imagem do Jack Sparrow aqui sendo arrastado, né? Que é assim que as contas carregam a gente quando a gente não tem controle, né? Então é o seguinte, ó. Então você entendeu que existem 3 pilares básicos que sustentam o PET, tá bom? Se você tem dúvida, por fim aqui, eu vou mostrar esses pilares de novo aqui na prática, tá bom? Então, o que é esses 3 pilares aqui, ó? A gente tem, ó, quantidade de atendimentos, de serviços, né? A frequência que os clientes vêm, tá bom? E o ticket médio, beleza? O Fernando perguntou se é online, é tudo online. Eu tenho uma plataforma, né? O seu Pet Sucesso, tem mais de 120 aulas na plataforma, ensina você a melhorar de todas as formas e tal. Então, fico feliz se vocês acharem que é para vocês, tá bom? E voltando aqui, então vamos lá, quantidade de clientes. Vou mostrar para vocês o porquê que é um tripé, tá bom? Ó, então imagina assim, ó, 100 clientes. Prestem atenção nisso aqui, galera. Isso aqui é muito importante para vocês, tá bom? 100 clientes, frequência de 2, ticket médio de R$50. 50 não, vamos botar R$35, tá bom? Então, beleza, ó. Então nós temos 100 clientes, frequência 2. O que é frequência? É quantas vezes, em média, esses clientes vêm. Então, você pega lá a quantidade de vezes que eles voltaram, a quantidade de clientes, pela quantidade de vezes que eles voltaram, você vai ter uma média, né? Enfim, aí você vai descobrir se eles vêm 1, 1.5, 1.6, 1.7, 2.0, 2.1, quanto eles vêm em média de dias ali, tá bom? Então, beleza. Agora, eu vou mostrar para vocês como esse tripé ele é importante. Porque com ele, com esse tripé, né, você mede tudo. Literalmente, você mede tudo. Então, vamos lá. Gente, e se a gente dobrar a quantidade de clientes? Vamos fazer o teste? Vamos lá. Vamos de 100 para 200. Beleza? Frequência 2. Ticket médio 35. Ele saiu da fórmula. Não tem importância. Deixa eu desfazer aqui. Pronto, agora sim. Então, ó, vamos lá. 200 de atendimento, 200 cães agendados, frequência de 2 e o mesmo ticket médio, tá? Ticket médio de R$35. Olha só, galera. Quando a gente dobrou a quantidade de atendimentos, preste atenção. Quando a gente dobrou a quantidade de atendimentos, a gente dobrou o faturamento. Porque a gente manteve a frequência e a gente manteve o ticket, ok? Beleza, só que se a frequência cair na metade, olha essa informação aqui, ó. Tcharam! Não adiantou nada. Então não adianta nada você aumentar a quantidade de clientes se você não aumentar a quantidade de vezes que eles vêm. Você troca 6 por meia dúzia, por isso que é um tripé. Esse tripé, ele trabalha em conjunto, beleza? Agora vamos lá, e se a gente fizer
os mesmos 100 cães, os 2 de frequência que tinha antes, e a gente dobra o ticket médio. A gente vai para R$70 de ticket médio. Olha o resultado. A gente dobra o resultado. Entende? Beleza. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos colocar a mesma quantidade de cães e vamos tentar colocar 4 de frequência. Com o ticket médio normal de 35. Tcharam! Chegamos ao mesmo resultado. Então perceba que por que esse tripé ele é importante para você? Porque ele é múltiplo. E se você aumenta um e diminui o outro na mesma proporção, você está perdendo, você está trocando elas por elas. E às vezes, dobrar a quantidade de clientes é muito difícil para você suportar. Você cansa muito mais. Por isso que trabalhar na frequência e o ticket é fundamental para você. Eu não quero que você vá de 100 para 200. Eu não quero que você vá de 200 para 300. Eu quero que você agora vá pelo caminho mais fácil de ter resultado, que é aumentar a frequência e o ticket. A frequência você vai aumentar na venda de pacotes. A gente tem aula na comunidade incrível de venda de pacotes. Eu vendi um pacote para uma aluna. E a gente tem também o ticket médio. Que o ticket médio, ao invés de você subir preço, você pode vender serviços agregados. Agregar serviço. Literalmente, agregar serviço. Então, se você aumenta o lucro em cima de um serviço a mais vendido, é impressionante. Por quê? Porque ele não carrega o custo da empresa. Ele carrega o custo próprio. Então, toda a empresa, o custo da empresa está diluído em todos os serviços que você vende. Quando você vende um serviço extra, ele só custa o que ele custa. Então, se você, por exemplo, pagou R$80, é tipo assim, ó, você compra uma máscara de R$85, tá bom? E esses R$85, ele é dividido por 500 ml. Então, você tem 0,17 cada ml, 17 centavos cada ml, beleza? Aí você vai lá e calcula quanto você gasta de ml por cada hidratação. Aí você descobre que você gasta... eu gasto 18 ml, então você vem aqui vezes 18. Isso quer dizer que cada hidratação te custa R$3. E você vendeu ela, sei lá, por 25. Olha a diferença. Markup é absurdo. E essa margem de lucro não carrega o peso da loja, porque o peso da empresa está diluído nos demais custos. Ok? Não nessa. Essa é um extra. É assim que você aumenta seu ticket médio. Porque a pessoa ela estava acostumada a pagar 35 no teu pet, ela faz uma hidratação, ela vai para 55. Olha como é que teu ticket médio sobe. Desse jeito aqui. Agregando serviço, agregando serviço, agregando serviço. Né? Escova de dente. Então, escovação de dente é maravilhoso. É o que mais eu vendo. Escovação de dente, sei lá, ela custa R$1,50 e você vende por 10. Todo do proprietário quer. Só você oferecer direito, com a técnica certa, né? Entende? E a frequência é o pacote. É você fazer um plano. Aí, o porquê que as pessoas têm dúvida? Por que as pessoas têm dúvida? Presta atenção nisso aqui, ó. Essa planilha vai ajudar a responder isso, ó. Por que as pessoas têm dúvida se vale a pena fazer pacote? Porque é o seguinte, o banho custa R$50, tá? Então vamos lá. Então o banho, vou dar um exemplo aqui só para ficar redondo, tá? Não quero criar número quebrado, tá bom? Então, ó, imagina que o banho custa R$35, tá bom? Então a pessoa vem toda semana. Ela vem toda semana e aí ela pega isso aqui e multiplica por 4. Dá R$140, certo? Então você tem lá 4 vezes 4 igual R$140. Beleza? De banho. Então ela retirou daquele cliente R$140. Aí ela vai fazer um pacote. Aí sabe o que ela faz? Ela faz o seguinte, ó. Ela vende por 30, fica vezes 4, vezes 4, beleza? Aí deixa eu passar pra cá que é melhor, né? Vezes 4 é igual 120, certo? E ela ainda dá de presente uma higiênica ou uma hidratação. Então veja só, ela aumentou o custo e diminuiu o lucro. Por isso que as pessoas têm dúvida se vale a pena fazer pacote. Por quê? O caminho que você está vendendo pacote está errado.
Você vai olhar, o teu ticket médio cai. Aí o que acontece? Você está vendendo, você está dobrando o ticket médio, mas você está você está dobrando a frequência, só que você está diminuindo o ticket médio. Aí acontece essa troca que eu ensinei para vocês aqui. Ó. Você troca 6 por meia dúzia. Não quero que você faça isso. Não adianta nada você vir aqui e falar assim, olha, Jonathan, eu dobrei, aqui, ó, dobrei o ticket médio, ó, a frequência, joguei ela para 4. Eu falo, uau! Só que é o seguinte, você olha lá, você fez desconto, ele caiu para 35, voltou para o mesmo lugar. Aí você está trocando 6 por meia dúzia. Esse é um problema que eu não quero que você enfrente. A gente trabalha muito lá nas aulas, na comunidade, o tripé. Como é que você trabalha o tripé? Como é que você trabalha o tripé? Ok? E então, como é que a gente ataca, né, esses pilares? Eu acabei de mostrar para vocês, né? Há várias maneiras do seu faturamento subir. Expliquei isso para vocês, né? Você não precisa aumentar necessariamente os 3 pilares, você pode subir um por vez. O que você não pode é trocar. Você não pode dobrar um e diminuir pela metade o outro. Você vai subindo, vai aumentando isso gradativamente, né? Então, por exemplo, para você aumentar a quantidade, né, a coisa mais difícil é a quantidade. Porque muitas vezes a quantidade precisa de tempo ou de investimento, que é propaganda ou tempo para você maturar organicamente e trazer o público orgânico, entendeu? Então, a mais difícil é a quantidade. Se a quantidade é a mais difícil, eu não quero que você ataque na quantidade, eu quero que você ataque nas outras duas. É por isso que os meus alunos têm resultado. Porque eu ensino eles a atacar nas outras duas. É muito mais fácil você vender uma hidratação do que você conseguir convencer um cara que nem te conhece que ele tem que contratar de você. Depende fortemente da estrutura que você tem do investimento de venda. Por quê? Se tua capacidade é de 200 cães, como é que você vai enfiar 400 cães num pet que tem capacidade de 200? Não dá. Então eu preciso te ensinar a atacar de outra forma. Atacar no ticket e atacar na frequência. Na frequência, entenda uma coisa, conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais do que manter um atual. Isso é uma informação do próprio Kotler, né? Que é um dos maiores marqueteiros da história, o cara que inventou o marketing praticamente. Então ficou muito entendido que conquistar um cliente novo é muito mais caro do que vender para um que já é cliente. Quer dizer que vender um pacote para uma pessoa que já compra de você é mais fácil do que você conquistar um novo cliente. Gente, presta atenção. É muito mais fácil vender um pacote do que conquistar um novo cliente. Por quê? Porque o cliente, ele já é seu cliente. Esse aí, ele já é seu cliente. Ele já gosta de você, ele já curte. Talvez não tenha tido uma boa negociação ou não tenha ficado entendido que ele precisa de mais banhos, que ele precisa de mais serviço. É aí que as nossas aulas lá de venda de pacote vêm com tudo arrasando, fazendo você conquistar e ir mais longe. E por fim, como eu expliquei para vocês, a venda de ticket, né? O aumento de ticket, desculpa, não significa que você deva aumentar o preço, né? Você pode, eu mostrei para vocês na prática como é que você faz a venda de serviço adicional. Isso é muito, 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 muito fundamental. E eu preciso tirar isso da mente de vocês, de muitos de vocês aqui, que é, eu prezo a qualidade. Aí você vê a pessoa que tem de pouco, eu prezo a qualidade, eu prezo a qualidade. Gente, você deveria prezar a qualidade e a sustentabilidade do teu pet. Entende? Não adianta você falar que você preza a qualidade se a sua conta do pet está vazia, tem alguma coisa errada. Entende? É preciso ter um equilíbrio entre isso, entre o que você presta de qualidade, como você vende, como é que você gere, para que senão você vai ficar dando tapa, em como é que chama? Em cacto. Tapa em cacto. Já deu tapa em cacto? Então você vai ficar dando tapa em cacto o dia inteiro. Por quê? Porque tá errado. Você ataca numa frase dizendo que você preza a qualidade, isso não importa. Importa é você tirar o extrato no final do mês e ver que a tua empresa está crescendo. Tá? Você tá... Não adianta, né? Ninguém aguenta vender qualidade e não lucrar. Você não está nem vendendo, você tá dando qualidade. Porque você não consegue retribuir isso, não consegue devolver isso para a empresa. Porque a gestão é tão importante quanto o serviço de qualidade que você presta, entende? Então, você precisa urgentemente parar de usar essa frase para justificar seu baixo número de clientes. Entenda uma vez por todas que um negócio não se sustenta sem cliente. Ponto. Eu acabei de mostrar ali para vocês. Que não adianta você ter ticket alto e tudo se você tiver uma quantidade baixa. Gente, para você fazer pouco atendimento por dia, você precisa fazer mais, você precisa ter um ticket mágico. Mágico. Entendeu? Por quê? Porque senão não dá. Você quer atender pouco, então você vai ter que cobrar valores astronômicos. E normalmente não funciona assim.
Então, uma pessoa que é pequenininha, que está fazendo poucos cães por dia ou por semana, primeiro, o dinheiro não é do pet, né? Ela está pegando para ela, o pet está sem estrutura. Normalmente, essas pessoas não estão com o ticket lá no alto, o ticket está baixo também, entendeu? Então, aí você não entende que você está naquele ciclo vicioso que não passa nunca, né? Então, indiferente se vocês estão tristes, animados, cansados. Quando a gente fala sobre gestão, sobre número, eles são exatos, né? 2 mais 2 é 2, indiferente se você está feliz, alegre, triste. Isso é a mágica dos números. Se você aprender a lidar com eles, você bota o seu pet no eixo, entende? Você não está atendendo com mais qualidade porque atende baixa quantidade. Isso é a desculpa. Não é porque você faz pouco, não é porque você faz pouco que você tem qualidade, porque você faz pouco. Entendeu? Existem pets que fazem, o meu, por exemplo, que faz quantidade acima de 1.000 atendimentos mês e que tem uma qualidade que vocês não têm ideia que tipo de qualidade a gente tem. É de uma qualidade invejável, entende? Então, para de usar pet ruim como parâmetro. Bora focar nos bons, entendeu? Então, você olha lá um pet lotado com preço baixo, aí você fala, a gente preza por qualidade. Não, cara, você tá pé da vida porque o cara tá lotado, você não tá, mas não importa, importa é o seu aqui, você tem outras referências para utilizar. Pets que cobram bem, que tem um ticket bom, sabe? Eu quero levar vocês para um outro caminho, é uma outra jornada, a gente tá navegando por outros pets, por outros modelos de negócio para vocês aprenderem. E você perde a chance de melhorar a sua estrutura e prestar um serviço realmente bom. Né? Dando essa desculpa de quantidade baixa, etc. e tal. Eu não quero isso para vocês. Eu quero que vocês vão para um outro caminho, outra coisa. Então, eu quero que vocês comecem a mapear o negócio de vocês. Eu quero que vocês peguem essa planilha e vocês preencham ela. Como é que foi esse mês, e o mês passado e o mês retrasado. Jonathan, eu não tenho os dados. Então, você acabou de achar um grande erro que eu quero que você comece a marcar. Né? Na comunidade, a gente tem planilhas lá para você fazer fluxo de caixa, tudo, registro, né? Tudo que entra, tudo que sai, para você saber mapear, entender tudo que está acontecendo. Isso é de extrema importância para vocês, ok? E aí, foi como eu falei para vocês, né? Eu acabei antecipando isso aqui para vocês, que é sobre o pacote, né? O pacote é maravilhoso porque ele aumenta a frequência. Então, o problema é que você não pode baixar o ticket médio. Não adianta você vender frequências e baixar o ticket. Eu mostrei o tripé para vocês, que eles trabalham em conjunto. O tripé trabalha em conjunto, galera. Se você dobra um e quebra na metade o outro, você está vendendo 6 por meia dúzia. O problema é que sempre a quantidade é fator limitante para a maioria de vocês, ok? Então, quando a pessoa paga um pacote, é antecipado, você faz uma injeção de caixa. Você faz uma injeção, imagina se eu chegasse assim para você e falasse assim, você quer, eu vendo caneta, tá? Preste atenção nisso aqui, eu vou até tirar aqui a tela para você atender. Olha o que é a antecipação do pacote. Então, você viu lá que quando você vende o pacote, você vende uma frequência, você aumenta a frequência, ok? O cliente consumia uma vez, por mês ele passa a consumir 4. E ele te antecipa o pagamento. E o que a antecipação do pagamento é bom para vocês? Porque é injeção de caixa. Você acabou de receber um dinheiro que você vai receber daqui 4 semanas. E aí você pode usar esse dinheiro como seu capital de giro e fazer girar mais. Entendeu? Não é para você pegar o dinheiro do pacote e comprar pizza. Ou fazer o churrasquinho no domingo para a família. Aí você está viajando na maionese. Eu preciso que você cuide do teu negócio. Essa é a sua galinha dos ovos de ouro. Entende? Dá comida para a galinha para ela continuar botando ovos de ouro. E através dos ovos de ouro, aí você vai acumular capital e ter a vida que você deseja. Mas a primeira coisa que você tem que cuidar é do negócio. É transformar um negócio rentável. A mesma coisa a prateleira. Se faltou o item na prateleira, quebrou. Porque como é que você vai vender se a tua fonte de renda é venda? Entendeu? É uma outra perspectiva do negócio. Eu não sei se você percebeu, nada do que eu expliquei aqui para vocês diz respeito ao que eu sou como tosador, a prêmio, a nada disso. Isso não tem nada a ver. Isso aqui é gestão básica de um negócio. Entendeu? Você não precisa ser administrador, você não precisa ser nada. Você só precisa olhar de uma outra perspectiva. Nada disso influencia aqui. Por isso que desde o princípio eu nem sequer me apresentei para a maioria que não me conhece aqui.
quem eu sou, quantos prêmios eu tenho e tal, isso é indiferente. Eu trouxe vocês para uma base que você vai perceber que não é opinião, não é a minha opinião, é o que é. E eu preciso que vocês enxerguem isso e aí usem isso em favor de vocês, para que vocês comecem a tirar lucro e melhorar. Por que as minhas alunas compartilham lá e comemoram os resultados? Porque elas estavam aí na posição de vocês antes de entrar na minha turma, e começaram a aplicar e melhorar e comemoram o resultado, e elas merecem. E eu fico emocionado, porque eu lembro quando elas estavam aí na aula falando, tô desesperada, não sei o que eu faço. No ticket, né, dando exemplo aqui para vocês, né, há duas opções para aumentar o seu ticket, né. Você pode subir o preço, que é a pior das opções, o cliente sempre sente isso, é meio incômodo, né. Mas eu vou dar uma sacada braba para vocês, que eu ensino bastante meus alunos lá. Melhor do que você aumentar o preço é você fazer a adição de itens, né? De serviços extras. Lembra que o serviço é bem lucrativo? A abordagem certa, usando as estratégias certas, você vende muita higiene bucal. Higiene bucal é o meu item mais vendido na minha loja. Por quê? Porque, nossa, é mais da metade dos clientes aceitam. Porque você tem vários meios de abordar. Sabe quanto custa, por exemplo, uma limpeza de tártaro? Sabe como é incômodo o bafinho? Sabe como é difícil o cão envelhece e perde os dentes? Como é difícil você ter que se adaptar a toda a alimentação para ele porque ele não tem mais dente? Tem muitas maneiras de abordar. Eu já ensinei lá como é que você aborda, como é que você vende isso, né? Você tem matização, por exemplo, ninguém quer cachorro amarelado. Se perguntar para qualquer cliente assim, você acha bonito esse amarelado no focinho, nas patas, no bumbum? Ele vai falar, claro que não. Eu tenho aí uma possibilidade que em 4, 5 semanas eu vou dar uma mudada, vamos subir 2, 3 tons aí. A hidratação de patinha, por exemplo, que é um item moderno, né, bem atual, assim, isso foi lançado, sei lá, acho que nem 2 anos que tem esse item hoje disponível no mercado, isso tem um custo muito baixíssimo e é legal para cães que caminham, né, você explica a situação do ressecamento, da rachadura na pata, como isso é dolorido, como incomoda, tem muita maneira de você abordar, você tem várias possibilidades, né, para você. E aí você, ao invés de você vender o pacote abaixo do valor, os meus pacotes, eles não estão abaixo do valor do unitário, você entendeu? Por quê? Porque eu adiciono o item para cima, não para baixo. Eu não retiro o preço, eu subo o item. Entendeu? Então, por exemplo, se o meu banho é R$50, nas estratégias que a minha equipe é treinada para vender pacote, ele nunca desce de R$50, ele sobe. Pô, Jonathan, mas como é que você vai vender um pacote que fica mais caro? Não fica mais caro, porque eu tô adicionando um serviço extra que custa bem mais, se ele fosse comprar avulso. Só que como eu pago o custo para mim deu, sei lá, R$3, R$4. Mas se ele fosse comprar mesmo, ele pagaria 20, 30. E aí você multiplica isso por 4, que é a quantidade de frequência que ele vem, você dá na cara. O cara fala assim, meu Deus, que descontão. Adorei, quero. Aí você tem uma frequência alta e o teu ticket médio se mantém alto. Isso é uma sacada incrível, galera. Muda tudo, muda todo o seu resultado, não tem jeito. Entende? E dessa maneira, espero que a gente tenha tido hoje uma aula agradável, instrutiva. Dei meu melhor aqui realmente para ser claro. Espero que eu tenha conseguido ser claro no fundo do meu coração. E eu quero muito que vocês venham para a nossa aula de amanhã, que vai ser, sem sombra de dúvidas, a mais importante delas, né? Espero de verdade que tenha sido muito proveitoso. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas agora lá no Instagram para eu responder suas perguntas entre hoje e amanhã. Pode mandar lá, vai ser um prazer enorme, de verdade. E espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. E amanhã a gente tem mais, né? Agora a aula vai para minha equipe, eles vão enxugar, tirar alguns trechos, deixar ela menor, fazer o podcast. E amanhã mostra para o seu patrão, mostra para o seu sócio, mostra para o teu esposo, para a tua esposa, mostra para o teu líder. Pode ser que sirva, a gente faz ela em podcast, tá? E a gente faz em vídeo também. Então daqui mais ou menos 2 horinhas provavelmente já vai estar disponível. Compartilho lá no Instagram para vocês, tá bom? O Instagram tá aí, ó. A Júlia acabou de postar, Joe Skolimoski. Muito obrigado por hoje. E a gente se vê amanhã. E amanhã a gente fala mais, tira mais dúvidas sobre a comunidade Brabíssima, Mentorandos. É a nossa próxima turma do dia 8, que vai ser uma turma muito especial, hein? Um beijo no coração de vocês e até amanhã.